Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. O código P0009 indica uma irregularidade na posição do S-eixo S de comando de válvulas do seu motor. O que faz com que esse código de erro seja acionado? Quais são os sintomas e as causas desse código? Este guia informativo o ajudará a responder a essas perguntas e a muitas outras. O que significa o código P0009? O código de falha P0009 significa Engine Position Performance Bank 2. O banco 2 na definição desse código refere-se à parte do motor que não contém o cilindro número 1. O motor depende da sincronização precisa de suas partes móveis para funcionar corretamente. Se um componente estiver errado, poderá causar problemas que podem danificar permanentemente o motor. Se os pistões e as válvulas de um motor, por exemplo, estiverem fora de sincronia, eles podem colidir e causar sérios danos. O código de falha P0009 indica uma irregularidade na posição do S-eixo S de comando de válvulas do seu motor. Para que os pistões e as válvulas sejam sincronizados corretamente, o eixo de comando de válvulas e o virabrequim também devem estar sincronizados corretamente. O eixo de comando de válvulas e o virabrequim são conectados por correias ou correntes de sincronização. O eixo de comando de válvulas é equipado com um sensor de posição do eixo de comando de válvulas, CMP. Da mesma forma, o virabrequim é equipado com um sensor semelhante chamado de sensor de posição do virabrequim, CKP. O PCM usa as informações coletadas pelos sensores CMP para monitorar a posição e a velocidade do S-eixo S de comando de válvulas. Em seguida, o PCM compara essas informações com as do sensor CKP para garantir que o motor esteja sendo regulado corretamente. O código de problema P0009 é acionado quando o computador do veículo, conhecido como módulo de controle do trem de força ou PCM, detecta uma diferença na posição do eixo de comando de válvulas em relação ao virabrequim. Como os motores V têm correntes de sincronização e vários eixos de comando de válvulas, é possível que um banco seja deslocado do outro e do virabrequim. Isso é tratado pelo código P0009. Quando o SM/PCM detecta uma situação de deslocamento em relação ao virabrequim e ao eixo de comando de válvulas, maior que 9 graus, em um GM, e define um código P00XX, os técnicos usam um osciloscópio para examinar a configuração dos sensores do virabrequim e do eixo de comando de válvulas que o SM/PCM lê quando o motor está funcionando. Nos veículos da GM, o código P0009 pode ser o resultado de um relutador do virabrequim que pode ter se deslocado de modo a ficar incorretamente indexado. O boletim de serviço GM número PIP 3423P aborda esse problema com relação a esse código, bem como aos códigos P0016, P0017, P0018, P0019 e P0008. Você pode saber mais sobre como códigos como o P0009 são registrados em nossa discussão técnica sobre eixo de comando de válvulas e virabrequim. Observação: a definição do código P0009 pode variar de acordo com o fabricante do veículo. Recomendamos que você consulte um manual de reparos ou um banco de dados para obter mais informações. Quais são as possíveis causas do código P0009? O DTC P0009 tem várias causas possíveis, sendo que as mais prováveis estão listadas abaixo. Observe que, durante o diagnóstico, é importante identificar a causa exata para encontrar uma solução eficaz e de longo prazo. Falha no solenoide do comando de válvulas variável do eixo de comando. Nível de óleo do motor muito baixo. O motor não está calibrado corretamente. O óleo do motor não está em conformidade com os requisitos do fabricante. Falha no atuador de sincronização variável da válvula corrente ou correia de distribuição desgastado. O tensionador ou as guias da corrente de distribuição falharam. Roda de acionamento do virabrequim danificada ou desalinhada. Um nível baixo de óleo do motor pode causar o código P0009. Quais são os sintomas comuns do código P0009? Abaixo estão alguns dos sintomas mais comuns do P0009. Se você apresentar qualquer combinação desses sintomas, é recomendável consultar um manual de reparos ou um banco de dados para obter mais informações. Luz de controle do motor acesa. Diminuição do desempenho do motor. Motor funcionando mal. Dificuldade de partida. Extensão. Falha na partida. Aumento do consumo de combustível. Ruído de chocalho da corrente de distribuição. Em alguns casos, não há nenhuma condição adversa perceptível como diagnosticar o código P0009. O diagnóstico correto de qualquer código OBD-2 começa com um diagnóstico preciso. Determinar a causa exata do problema é a primeira etapa fundamental.
Entretanto, isso pode ser um desafio, pois, para a maioria dos códigos OBD-2, há várias causas possíveis. Se você tiver experiência em bricolagem, poderá consultar um guia de reparo ou um banco de dados confiável para obter mais informações sobre os códigos OBD-2 encontrados. Essas fontes contêm instruções detalhadas, guias claros e diagramas. Além dessas fontes, você também pode consultar outros recursos e documentos online, como reparar o código P0009. Conforme mencionado acima, o diagnóstico preciso é importante para se obter uma solução eficaz para os códigos OBD-2. Entretanto, veículos diferentes têm configurações diferentes, definições de código OBD-2 e procedimentos de solução de problemas diferentes. Isso significa que você precisa ter à sua disposição um manual de reparo confiável e específico para o veículo. A obtenção de um manual de reparos ou a assinatura de um banco de dados de reparos é uma boa opção, especialmente se você planeja realizar a maioria dos reparos do veículo por conta própria. No entanto, é aconselhável que seu veículo seja reparado por um mecânico ou técnico profissional imediatamente se você não tiver certeza de suas habilidades de reparo. Outras observações sobre o código P0009. A mensagem P0009 é encontrada com mais frequência em veículos da GM. A substituição da corrente de sincronização e dos componentes associados é um reparo comum. Para outros veículos da GM, há boletins de serviço técnico, TSBs, que recomendam a substituição do virabrequim devido a uma roda de relução irregular. Qualquer que seja a causa do problema, a recomendação geral para evitar esse código de falha é sempre usar o óleo de motor aprovado pelo fabricante e trocá-lo nos intervalos de manutenção recomendados. O código de falha P0009 é de alta importância e difícil de reparar. Esse código indica a presença de problemas de desempenho e de direção, como dificuldade de partida ou operação irregular. Em alguns casos, talvez não seja possível dirigir o veículo. Esse código é mais frequentemente associado ao P0008. Os outros códigos associados são P0016, P0017, P0018 e P0019. Em conclusão, o código de falha P0009 indica um problema na sincronização do motor, e especificamente na linha 2, que pode afetar o desempenho do veículo. É fundamental realizar um diagnóstico adequado para identificar a causa raiz, que pode variar desde problemas mecânicos até falhas nos sensores. Ignorar esse código pode levar a danos mais sérios e a uma redução significativa na eficiência do motor. Portanto, se você se deparar com esse código, procure um profissional qualificado para garantir que seu veículo funcione de maneira ideal. A manutenção preventiva é sempre a melhor abordagem para evitar surpresas desagradáveis no futuro.